Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como usar as funções de autenticação da entidade Rows. O Windows aqui já está funcionando, então eu vou clicar com o botão direito no meu projeto de back-end e vou em abrir com code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui dentro do terminal e criar a branch para programação. Eu vou digitar aqui checkout -b feature -57 -add -row -check. Lembrando que o nome da branch é você que escolhe, você pode colocar o nome que desejar. Então vou dar um Enter e aqui eu aguardo ele atualizar embaixo, onde ele passa para minha branch. Agora eu posso fazer minha programação. Primeiramente, aqui no comandos eu coloco as minhas anotações, vou dar um Ctrl S para salvar e aí eu vou startar o servidor com o yarn dev. Vou dar um Enter e agora vou minimizar essa janela, vou vir aqui e abrir o Insomnia com 2 cliques. Com o Insomnia aberto, eu verifico que aqui eu já tenho várias pastas, tem a Rows, Auth, Users e Employees. Então são todas pastas que possuem solicitações lá no back-end. Então toda vez que ele fizer uma requisição, ele tem que obedecer determinadas regras. A princípio estava tudo liberado, qualquer um fazia o que queria, mas agora nós implementamos as regras necessárias para que somente algumas solicitações possam atender a alguns funcionários. Então, verificando aqui, primeiramente a Rows. Essa aqui eu tenho o index. Se eu vier aqui e clicar em Send, ele vai lá no sistema, retorna informando que o token não é válido mais, porque está expirado. Então, o que eu posso fazer é autenticar no sistema. Eu venho aqui em Sign In, e aqui eu tenho um usuário, e com este usuário eu posso autenticar no sistema. Então eu já vou clicar em Send. Ele foi lá no sistema, retornou com o token criado. Então este procedimento aqui, ele já é um procedimento que vai ser enviado lá no back-end, que é justamente aqui, ó. Então ele vai chegar aqui no Auth Controller. No Auth Controller ele vai procurar a opção de Signing. Então, primeiramente ele passa aqui no Routes, né? E aqui no Routes ele vai vir por aqui. E aqui eu não tenho nenhuma checagem para fazer a autenticação, porque essa parte aqui ela tem que ser livre, porque eu não estou logado no sistema, então quando eu vou logar eu tenho que estar livre ao acesso. Então ele vai me trazer, vai me jogar no Auth Controller. Aqui no Auth Controller, quando ele chegar no Sign, ele vai fazer todo um procedimento. Vai vir aqui, pegar as informações de usuário e senha, fazer a autenticação e, bem aqui embaixo, ele vai fazer a criação do token e retornar nesse ponto o token específico. E se eu observar aqui, quando eu faço a autenticação, eu estou criando o token apenas com o ID. Então, o meu user, ele possui agora, nós implementamos no vídeo anterior, o Rows. Então, agora eu já posso capturar o Rows também, que são as funções de autenticação. Eu posso capturá-lo aqui e passá-lo junto aqui nesse local. Se eu fizer este procedimento, ele vai salvar as regras junto e enviar para lá. Por enquanto eu não vou salvar aqui, só vou vir aqui nessa parte, copiar esse token que está sem as regras de autenticação. Vou dar aqui um Ctrl C, vou vir aqui, procurar por usuário, token user, e trocar a opção aqui. Eu coloco assim e dou Done, e agora eu posso vir aqui no Rows
no index e clicar em Send. Ele foi lá no servidor e retornou o token expirado porque eu esqueci de fazer a alteração aqui. Ele está com o token 1, então vou apagar aqui e colocar o user. Agora sim vou clicar em Send. Feito o procedimento, ele foi lá no servidor e trouxe a opção aqui referente ao usuário. Então eu vou vir aqui, primeiramente na Roles, e aqui eu tenho as opções referente às regras. Então eu vou vir aqui no Roles e colocar a regra User. Isso faz com que somente o usuário, quem tiver a função de autenticação usuário, conectar aqui neste local. Nesses outros aqui eu também posso colocar, mas por enquanto eu vou testar essa rota aqui. Se eu observar esse check off, ele está vindo aqui da Services of Service. Então eu tenho que ir lá nesse ponto. E nesse local em específico, eu vou vir aqui e observar que ele chama o check e aqui não tem nenhum parâmetro. Então eu vou colocar o parâmetro row. Esse parâmetro é justamente esse aqui que eu estou enviando. Então a partir desse momento, esse row ele chega aqui e aí faz a interceptação da informação e agora eu tenho que testar esse row. Então vou rolar aqui, vou vir aqui na opção do token e justamente nesse ponto, observe-se aqui também que ao fazer a verificação ele pega apenas o ID. Então aqui também eu tenho que pegar o rows. Observe que aqui está no plural e aqui no singular. Então esse aqui eu estou pegando do token e este aqui ele está vindo aqui das rotas de autenticação. E o que eu tenho que fazer é comparar se aquela informação que está vindo lá, ela está contida dentro dessa rows daqui. Primeiramente, então, o que eu vou fazer é testar se as regras que eu peguei, são essas rows aqui, as funções de autenticação, se elas existem. Então eu escrevo desta forma. Se ela existe, ela vai passar para frente. Se não, ela entra aqui e aí eu faço o return, falando que ela não funciona. Então eu coloco um status 403 e coloco um JSON com um error e informo que as regras estão vazias. Feito isso, eu testo que ela não está válida, ela retorna. Agora, se ela estiver válida, se ela estiver preenchida, então ela passa daqui. E aqui eu posso testar se a lista está vazia. Aqui eu posso colocar aqui, ó, que rows is invalid, né? Que a lista é inválida. E aqui eu coloco se ela é vazia. Mas, ao invés de eu testar se ela está vazia, eu já vou percorrer essa lista. Então, primeiramente eu vou criar uma let que eu vou utilizar, que vai ser uma flag para eu verificar se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, se existe aquelas regras que estão vindo, se elas estão aqui dentro dessa rows. E aí eu vou percorrer essa rows. Lembra que no vídeo anterior nós fizemos esse procedimento, parecido com isso, que é através do for. Então eu começo aqui no 0 e vou até o tamanho das regras de autenticação. Aí eu escrevo dessa forma, ela testa até o final da lista e vai incrementando de 1 em 1. Dessa forma que eu vou percorrer a lista inteira. Eu vou testar a cada nó da lista. Lembra que para testar o nó da lista eu acesso ela pelo índice e chamo o atributo aqui. Então eu pergunto se ele é igual ao atributo que eu recebi, que é esse atributo que vem aqui, ó. Se ele for igual, ou seja, significa que o atributo existe. Então eu entro. E aí eu entrar, eu falo que a função de autenticação é verdadeira.
ou seja, ela existe. Então, se eu já testei e já identifiquei que ela existe, eu não preciso continuar com o for. Então, eu posso parar o for através desse break. E aí, ao parar o for, ele vai vir aqui e perguntar: a regra existe? Só que aqui eu vou negá-la, como se ela não existe, ou seja, ela continua falsa. Então, se ela não existe, ela vai entrar aqui e eu vou retornar, falando que, através do status 403, que a regra não existe. Então, ela é proibida de acessar. Aí eu mando através de um JSON a informação e falo que é proibido acessar. Falo que a função de autenticação é proibida. Ao escrever dessa forma, ele retorna e não deixa acessar. Mas se caso ele passar daqui, ou seja, se ele entrar aqui, ele vai passar daqui e vai continuar. E aí, quando ele chegar nesse ponto, ele vai dar o next e vai continuar. Vai retornar aqui, né, na verdade, para o routes. E a partir aqui do routes, ele vai chamar o row e devolver a informação. Isso se caso ele for usuário. Mas lembra que aqui nós não salvamos ainda. Então, ele não tem, no token, não tem o usuário. Então, vamos ver o que acontece. Vou clicar em Send. Se eu clico em Send, ele identifica que as regras são inválidas. Ou seja, não existe a regra, o campo de regras está invalidado porque eu não salvei essa opção. Então, eu tenho que salvar. Aí ele vai validar isso aqui. Então, vou colocar um Ctrl S aqui para salvar. Agora sim eu tenho que logar novamente. Vir aqui. Clicar em Send. Deixa eu só verificar aqui. Tá certo o usuário. Eu vou vir aqui pegar a informação com o Ctrl C. Vou vir aqui nas regras. E trocar o token aqui nesse local. Dar um Ctrl V aqui e agora clico em Done. Aparentemente não mudou de tamanho, eu acho que não deu certo, mas vamos testar, ver o que aconteceu. Eu venho aqui e clico em Send. Por algum motivo ele não deu certo, deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Certo, verificada a informação, eu fiz um equívoco aqui. Essa user eu ainda não tinha feito o preenchimento dela. Então quando eu chamo aqui, ó, User Service Find User by Email. Então eu tenho que vir aqui no User Service, justamente aqui Find User by Email. Quando eu venho aqui, ó, Find User by Email. Aí ele faz uma busca lá no User Repository. Eu vou vir aqui no User Repository. E aqui no User Repository, eu tenho aqui o Find User by Email, ele faz a busca e retorna aqui somente um select da tabela Users. Então, quando ele retorna aqui para esse campo, eu retorno aqui, ó, diretamente. Então, quando eu retorno diretamente, eu mando apenas a busca da tabela usuários. Então, eu tenho que trocar essa informação aqui, ó, e adicionar justamente nessa busca aqui os usuários. Então, eu coloco um let user, ou seja, eu crio uma variável aqui, que eu posso colocar o nome, né, como eu quiser, que eu vou colocar de user. E nessa variável eu vou primeiramente perguntar se ela foi preenchida, né? Então, se ela foi preenchida, aí o que eu faço é adicionar na parte de rows uma busca lá na tabela rows. Então, eu venho aqui e utilizo o row repository find rows by email. E aí eu passo o e-mail aqui. Quando eu fizer isso, aí ele vai salvar as funções de autenticação aqui nessa opção. Aí sim aqui eu posso retornar e utilizar o retorno dessa user aqui. Então agora aqui eu posso salvar. Quando ele chegar aqui agora, na verdade é aqui,
Quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, aí ele vai ter preenchido, ele vai capturar a row, salvar aqui. E depois ele vai fazer a verificação corretamente e vai passar desse ponto aqui. Por isso que é bom fazer esse tipo de teste, porque você identifica onde está o erro. Então agora está tudo funcionando, teoricamente. Vou testar aqui com, tenho que autenticar novamente. Observe que aqui agora vai ficar maior esse token. Então vou clicar em Send. Agora o token foi, você observou que ele ficou maior. Vou pegá-lo aqui então, vir aqui nas variáveis de ambiente e trocar o token aqui nesse local. Então, ao colar ele aqui, você vai ver que ele ficou maior. Então, porque ele está trazendo agora as regras de autenticação. Se eu vier aqui agora, onde nós estávamos testando, que é aqui, eu posso clicar em Send e aí agora ele trouxe o usuário, no caso a regra, que é de usuário. Aí, se eu vier aqui, ele vai aceitar, porque, deixa eu só verificar se ele não vai aceitar, porque esse one não tem. Vou clicar em Send. Então, na verdade, o que aconteceu é que o token está expirado. Eu nem vou autenticar com o one mais, vou utilizar o user por enquanto. Só que, uma observação, quando eu estou manipulando aqui as regras de autenticação, eu tenho que ter o critério referente ao que eu quero ou não liberar para um usuário. Então, se eu tenho aqui um usuário comum, teoricamente é um usuário que não tem privilégios para fazer alterações no sistema, eu não posso liberar para ele, por exemplo, o Store. Então, e também eu não quero que um usuário comum saiba qual são as regras de autenticação, não quero que ele saiba diretamente quais são os usuários que existem no sistema. Então, para isso, eu tenho que definir quais são as regras que eu quero. A princípio, nesses aqui, em nenhum deles, um usuário comum poderá ter acesso. Somente o administrador. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui nas regras, nas rotas, na verdade, e vou colocar que todos esses aqui, no caso, o employee, ele só vai ser acessado por quem tiver a regra admin, esse aqui também por quem tiver a função de autenticação admin, e esse aqui também, somente quem for admin. Os usuários não vão poder ter acesso a essas rotas. Vai ter uma rota aqui que vai ser a rota de tarefas, e aí sim o usuário poderá ter acesso a essas rotas, porque o usuário, na verdade, aqui, ele é apenas um funcionário que vai, digamos, trabalhar na empresa e ele vai fazer as tarefas. Então, nas tarefas ele tem acesso. Mas esse funcionário, ele não vai poder criar usuários, não vai poder criar regras. E aqui eu tenho o admin. Só que o admin vai poder funcionar, que eu vou ter outra série de admin. Por exemplo, para criar usuários, eu vou colocar aqui um super admin. Mas nesse momento eu vou deixar admin, mas no futuro eu posso trocar isso aqui para super admin. E o admin ele só vai poder criar novos funcionários e aqui também as regras serão super admin. Então eu terei super admin para criar usuários, criar regras e terei admin para criar novos funcionários. Mas por enquanto isso aqui pode ser assim, eu posso colocar aqui também como RH. Quem trabalhar no RH poderá criar novos funcionários na aplicação. Então agora com tudo funcionando eu posso vir aqui e testar. Vou primeiramente testar as regras de autenticação. Então ao clicar aqui em Send, eu observo que o usuário não tem acesso mais a essas informações. Então o que eu vou fazer é criar um admin. E onde que eu crio? Lá no usuário. Só que agora, observe bem, eu tirei a regra para criar um novo usuário. Se eu vier aqui e trocar essa informação aqui por admin, vou colocar aqui também admin na senha, e aí ele, além de ter a regra de usuário, ele também vai ser
na verdade, ele vai ter a regra de admin. Então eu vou trocar aqui por admin também. Aí ele vai ter as duas funções de autenticação, tanto de usuário quanto admin. Se eu clicar em Send aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente ele não vai funcionar, porque o token está expirado, então eu tenho que trocar o token e eu não tenho token de admin ainda. Eu tenho que criá-lo, mas para eu criar o token de admin, eu tenho que logar com o usuário admin, mas eu não tenho. Como que faz? Então não tem como criar. O que eu posso fazer aqui nesse caso é, antes de colocar a regra, eu já criar o admin. Ou então, na hora que eu implementar, que eu adicionar no servidor lá fizer o deploy da aplicação, eu vou manualmente no banco de dados e faço a inscrição do admin. Posso colocar também um usuário que ele vai ser um usuário temporário, por exemplo, que quem instalar, ao instalar o sistema, automaticamente ele cria um usuário e a partir do momento que fizer a primeira inserção de um administrador no sistema, aí esse admin padrão é automaticamente deletado ou cancelado, desativado ou algo nesse sentido. Então isso aí fica a critério de qualquer um. Eu, a princípio, o que eu vou fazer é um modo mais simples, por enquanto. Eu vou vir aqui nos usuários e tirar a opção de admin. Então eu posso colocar aqui uma opção de usuário. Vou salvar, dar um Ctrl S aqui para salvar. E aí eu venho aqui e coloco o usuário aqui. Feito isso, agora sim eu posso clicar e autenticar. Certo, aqui o que aconteceu, ele identificou que o admin não existe, então eu tenho que criar essa regra primeiro. Vou vir aqui nas regras, deixa eu colocar aqui usuário. Tem que apagar primeiro, colocar o usuário aqui. E aí sim eu vou criar a regra de admin. Vou vir aqui e colocar admin. Só que aqui eu tenho que trocar também no servidor a opção de regras para user, senão ele não deixa eu acessar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui agora já processou, então volto aqui e clico em Send. Aí ele processa a informação, cria agora a regra, a função de autenticação admin. Aí eu vou vir aqui, procurar onde eu estava, que era em usuários. Aí agora sim eu posso clicar em Send. Cliquei em Send, agora sim ele tem o usuário admin criado. Então agora eu posso voltar aqui e fazer a troca novamente. Isso, agora todos estão como admin, dou um Ctrl S para salvar, volto aqui no Insomnia, procuro pelo Sign-in, que é a opção onde faz o login. Eu já tenho o usuário, então eu vou colocar o admin. Vem aqui, admin como usuário, admin como senha, vou clicar em Send. Daí então ele criou o administrador, o token com administração, aí eu venho e copio tudo aqui, copiar tudo que fica mais fácil para copiar. Vou vir aqui e vir, nesse ponto, copiar tudo aqui e dar um Ctrl V. Agora eu clico em Done. Opa, na verdade não era isso que eu deveria fazer. Aquele lá era o token do... Deixa eu ver se ele vai dar um Ctrl Z aqui, não dá. Eu tenho que criar outro usuário, na verdade, que é o token underline admin. E aí aqui sim eu coloco a informação. E agora eu clico em Done. Feito isso, agora eu posso vir aqui e testar todas as opções. Primeiramente eu vou trocar aqui para... vou deixar como usuário, clicar em Send. Como usuário ele trouxe a informação, mas não é porque ele é usuário. É porque o token que está lá é o de administrador. Então eu vou trocar aqui para o usuário e pegar um novo token.
user. Agora sim, eu clico em Send, aí eu venho aqui, pego o usuário, o token do usuário, venho aqui e troco o token aqui do usuário. Clico em Done e aí sim agora eu posso testar. Então venho aqui, clico em Send. Aí com o usuário não deu certo. Eu coloco admin. Clico em Send. Com o admin ele funcionou. Agora o store eu não vou testar, porque senão eu vou salvar um outro store lá. Aí eu posso vir aqui no post, esse aqui não precisa, também não precisa. Aqui no usuário, eu posso criar um usuário agora também. Se eu quiser aqui, eu posso tentar criar um usuário super admin. Eu coloco aqui também super admin. Feito isso, ele vai ter tanto o usuário, quanto o admin, quanto o super admin. Posso copiar aqui essa informação, colocar aqui uma vírgula e colocar a informação aqui e escrever super admin. Então aí eu clico em Send, ele não vai dar certo porque eu não tenho super admin lá no servidor. E aqui ele também primeiramente ele não deu certo porque é um usuário, então eu tenho que ser admin para fazer essa solicitação. Eu vou clicar em Send e ele fala que o superadmin não existe. Eu posso adicioná-lo, mas por enquanto não vou fazer isso. Aqui também o usuário é a mesma coisa e por aí vai. Aí eu vou colocar admin aqui. Deixa eu apagar primeiro. Admin. Pego a informação, clico em Send. E aí ele traz todas as informações aqui para mim, justamente com o usuário admin. O usuário, na verdade, aqui o usuário que é o user e o admin que é user e admin. Então, agora já está protegido com todas as regras de autenticação. Praticamente está funcionando. E aí era o que eu queria fazer nessas aulas aqui. Fechar tudo ali, dar um Ctrl C aqui, um S, um Enter para sair. Posso dar um Clear aqui também. E está pronto aqui a nossa aula 57. Vou fechar aqui também um Insomnia. E aí eu posso salvar no GitHub. Digitar aqui um git add ponto, dar um Enter. Vou vir aqui pegar a informação. Não essa. É o git commit. Ctrl C, um Ctrl V aqui, dá um Enter. Agora eu pego o git push. Esse git push é o que envia lá para o servidor do GitHub, então eu dou um Enter. Agora eu aperto o Ctrl e clico no link. Aí eu venho, clico aqui no navegador, rolo um pouco abaixo, clico em Create Pull Request. Ele muda de página, eu rolo um pouco para baixo, clico em Merge Pull Request e em Confirm Merge. Aparentemente deu certo. Vou fechar essa janela. Vou vir aqui e digitar Git Status, só para ver se está tudo ok. Está tudo ok. Agora eu dou um Git Checkout Main. E agora um Git Pull. Dou um Enter. Sim, deu tudo certo, ele atualizou aqui todas as informações e agora já está finalizado então essa programação, essa branch aqui, que já saiu da branch, está na main e está tudo certo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. E até mais.